No fundo de penhasco francês, uma caverna se erguia, selado por rocha sólida por mais de 20 mil anos. Anos, sem luz, sem mar, sem nenhum ser vivo, entrou desde a era glacial. Três amigos dando passeio casual, não. Cientistas sentiram uma corrente de ar estranha, escorregando por uma fenda estreita demais para digitar. O que eles encontraram do outro lado seria reescrever tudo o que pensávamos que sabíamos sobre os humanos antigos. A fenda no penhasco, a caverna fica em cima. Penhasco de calcário acima do que costumava ser. O leito do rio ardece dentro de trecho de desfiladeiros no sudeste. França. Atualmente é considerado dos mais importantes sítios de arte pré-histórica no planeta e a Unesco o concedeu ao mundo status de patrimônio histórico em junho de 2014. Os três espeleólogos não eram cientistas. Eles estavam simplesmente explorando os desfiladeiros. Hobby quando eles perceberam leve polo de ar movendo-se através de rocha sólida. O tipo de pequena pista que a maioria das pessoas passam direto sem nenhum segundo. Pensamento. Aquela corrente de ar os levou a buraco mal largo o suficiente para uma pessoa passar por ali. E do outro lado, havia sistema de cavernas que não parecia aberto. Há dezenas de milhares de anos. A notícia se espalhou pelo mundo de arqueologia quase imediatamente após a autenticidade das pinturas foi confirmada. Pesquisadores que chegaram no seguinte, Weeks soube imediatamente que algo estava acontecendo. Sobre essa descoberta não correspondia qualquer coisa que eles tivessem estudado antes. O local foi posteriormente nomeado em homenagem a Jean Marie Chavit, embora outras duas havia pessoas bem ao lado dele quando aconteceu. O que ainda intrigava a todos naquela época. A phase initial era uma questão muito mais complexa, uma que levaria anos de cuidado, investigando para encontrar a resposta. Como é que uma caverna deste tamanho se manteve de pé, completamente intocado por tanto tempo sem uma única pessoa ou animal sempre vagando? Dentro, o que selou a caverna, a resposta se resumia a único evento. Enorme deslizamento de rochas que desabou e enterraram a única entrada da caverna. Cientistas que estudaram o local posteriormente foi determinado aproximadamente quando ocorreu o colapso. Aconteceu usando mais de 250 amostras de radiocarbono retiradas de carvão vegetal. Os pesquisadores descobriram que havia marcas de ossos e de tochas, evidência de dois períodos distintos quando as pessoas visitavam a caverna. Trecho, variando de aproximadamente 37.000 a 33.500 anos atrás e segundo trecho de há cerca de 31.000 a 28.000 anos. A equipe acredita que o primeiro deslizamento de rochas selou o local, fora de parte da caverna perto do final desse período anterior, e Maidó. Os desabamentos bloquearam completamente a entrada. Não muito tempo depois do segundo grupo os visitantes foram embora. Depois disso, o último colapso, nada maior que inseto, poderia ter encontrado uma maneira de entrar. Esse único evento transformou a caverna em algo próximo a uma cápsula do tempo. Nenhuma chuva chegou às pinturas. O vento não desgastou o pigmento. Nenhum animal deixou rastros de lama no chão, ou detritos que se soltaram do teto. Ótima. A temperatura e a umidade no interior permaneceu estável por milhares de anos em uma fileira, protegida de todas as intempéries, mudanças acontecendo a poucos metros de distância. A superfície. Esse tipo de quietude é quase impossível de encontrar em qualquer outro lugar em Terra, e é exatamente isso que permitiu que muitos sobreviveram em tal forma incrível. Dentro da escuridão. Assim que os pesquisadores começaram a mapear no interior, eles encontraram sistema de cavernas muito distante, maior do que qualquer imaginava a partir do fora. Chauvet é composto por 6 edifícios interligados, câmaras que se estendem por aproximadamente 1.300 pés de rocha e comporta mais de 1.000 pinturas, juntamente com esculturas. Abriram diretamente algumas das paredes. Os animais pintados naquelas paredes não eram os pastos calmos de costume, criaturas encontradas na maioria dos outros antigos. Arte rupestre ao redor do mundo. Ao lado de cavalos, mamutes e rinocerontes, as paredes de Chauvet estão cobertas de predadores, incluindo leões das cavernas, ursos, hienas e até mesmo leopardo. Animais que quase nunca aparecem em esse tipo de arte em qualquer outro lugar do mesmo período. O chão da caverna contava sua história. Própria história, uma vez que os cientistas olharam de perto. O solo argiloso e macio ainda continha pegadas de ursos das cavernas que outrora dormiam, ali junto com as amplas e raças depressões, onde aqueles mesmos ursos se enrolavam para descansar, para a noite. Ossos fossilizados estavam espalhados em todos os lugares.
os pesquisadores examinaram, incluindo crânios de urso e a curvatura. Chifres de Amaibeck. Um conjunto de pegadas pertencente a criança, juntamente com um possível lobo ou cachorro. Pista correndo ao lado, sentiu-se pressionado, na argila, exatamente onde eles estavam. Partiu há mais de 25 mil anos. Nenhum dos tinha sido perturbado durante todo esse tempo. E descobrir o quão raro é esse tipo de preservação realmente é o que seria. Mudar a forma como os cientistas pensavam sobre. A arte humana primitiva estava completamente completa. As pinturas que não deveriam existir. Para décadas antes da descoberta de Chauvet, a maioria. Especialistas acreditam que a arte rupestre primitiva começou de forma crua e simples, depois lentamente. Aprimorado ao longo de milhares de anos como as técnicas foram transmitidas oralmente. Essa ideia veio de uma pessoa muito conhecida. Historiador chamado André Louis Goerhen que estabeleceu esta teoria de lenta gradualidade. Progresso em um livro importante sobre a pré-história. Arte publicada em 1965. Fazia sentido no papel e quase ninguém, no campo, questionou seriamente isso por 30 anos seguidos. Chauvet desmantelou essa teoria. Momento em que os pesquisadores estudaram as paredes. De perto, as pinturas no interior não eram simples, contornos e arranhões grosseiros. Os artistas rasparam a pedra até deixá-la limpa, antes de pintar para criar uma superfície lisa e pálida, superfície que fazia suas cores se destacarem. Mais nítido. Eles usaram as saliências naturais e curvas da rocha para dar aos animais senso de profundidade e musculatura. Em alguns painéis, animal foi desenhado com pernas extras ou uma segunda cabeça ligeiramente para fora. Deposição de modo que, quando visto por a luz bruxuleante da tocha, a imagem parecia mudar e se mover como uma forma primitiva de animação. Nada disso se encaixava na antiga ideia de primórdios primitivos. Parecia obra de artistas que já contavam com gerações de habilidade. Eles muito antes de alguém pensar nisso. O nível de habilidade era possível. Antes de prosseguirmos com isso, se você está achando isso interessante, reserva um instante para se inscrever. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Descobrir a idade dessas pinturas. Na verdade, se tornaremos próximos. Grande obstáculo que os cientistas precisavam superar. E o método que eles usaram para resolvê-lo. Acabaria por resolver todo o debate. Para sempre. A ciência que comprovou a idade. Os pesquisadores recorreram à datação por radiocarbono. Para determinar números exatos é necessário realizar testes. Amostras de carvão vegetal retiradas diretamente de os desenhos pretos nas paredes ao longo, com marcas de tocha e ossos espalhados, ou chão da caverna. No início da década de 2010, mais de 80 datações por radiocarbono separadas haviam sido coletados do site. Um estudo publicado nos anais da Academia Nacional de Ciências em 2012 confirmou que as pinturas foram feitas durante o período de origem em algum lugar, entre 30 mil e 32 mil anos atrás, baseado em parte na análise de deslizamentos de rochas, em torno do que os pesquisadores acreditam ser a única entrada da caverna. Trabalhos posteriores ampliaram ainda mais esse panorama. Além disso, alguns dos desenhos em preto mais antigos de Chauvet foram datados de aproximadamente 36 mil anos atrás, o que os torna algumas das obras de arte figurativa mais antigas já descobertas na Terra. Esse número colocou Chauvet milhares de anos à frente de Lascaux, a caverna no centro da França que por muito tempo foi considerada o padrão ouro da arte antiga antes do surgimento de Chauvet. De repente, a cronologia IM que os cientistas confiavam há décadas precisou ser completamente reescrita. E isso levantou uma questão que ia muito além de uma única caverna na França. Por que isso mudou tudo o que pensávamos sobre os primeiros humanos? Se os humanos de 36 mil anos atrás já eram capazes de sombrear, sobrepor camadas e criar a ilusão de movimento em uma parede de caverna, então toda a ideia de humanos primitivos adquirindo habilidades básicas aos poucos precisava ser seriamente repensada. Essas pessoas viveram durante a última era glacial, caçando animais perigosos para sobreviver e ainda encontrando tempo e capacidade mental para criar arte tão avançada. Alguns pesquisadores agora acreditam que a caverna nunca foi usada como moradia. Não há sinais de habitação de longa duração, nem camadas espalhadas de lixo do dia a dia ou espaços habitacionais desgastados perto de uma fogueira que tenha sido usada durante anos a fio. Em vez disso, muitos cientistas suspeitam que Chauvet servia a algum tipo de propósito ritual ou espiritual, um lugar que as pessoas visitavam especificamente para criar essas imagens, e não um local onde dormiam ou faziam refeições regulares.
Um detalhe torna essa ideia ainda mais pessoal. Uma série de impressões de mãos aparecem espalhadas por diferentes câmaras da caverna. Algumas pintadas como formas sólidas e outras deixadas como contornos onde a tinta foi soprada ao redor de uma mão pressionada contra a pedra. Os pesquisadores notaram que uma pessoa específica, identificável por um dedo mindinho ligeiramente dobrado, deixou impressões digitais em vários locais da caverna. Isso significa que é possível rastrear o caminho de um único ser humano na escuridão total, mais de 30 mil anos depois de ele tê-lo percorrido, usando apenas as marcas deixadas por suas próprias mãos. Mesmo com essa descoberta, muitas questões básicas sobre quem eram esses artistas permanecem sem resposta. A busca por outras cavernas semelhantes continua. Depois que Chauvet comprovou a existência de arte avançada tão cedo, os pesquisadores começaram a questionar se aquele era realmente um sítio arqueológico único ou simplesmente o primeiro exemplo que alguém encontrou por acaso. A partir de 2008, membros da equipe que estudava Chauvet expandiram seu trabalho para outros sítios de arte rupestre espalhados ao longo dos desfiladeiros do rio Ardèche, sob a direção da pesquisadora Julianne Mani. Um desses sítios, conhecido como Points Cave, apresentou estilos de desenho surpreendentemente semelhantes aos encontrados em Chauvet, sugerindo que o mesmo grupo de pessoas, ou pelo menos uma cultura intimamente relacionada, pode ter decorado mais de uma caverna na região. Outro sítio arqueológico próximo, chamado Caverna de Du Oever, foi estudado pelo mesmo motivo. Essa pesquisa mais ampla ficou conhecida como o Projeto Ditian Gratus Ornese e tem como objetivo compreender o padrão completo da arte da era glacial naquela região da França, em vez de tratar Chauvet como um evento isolado e completamente à parte. O trabalho é lento, pois cada nova caverna precisa de sua própria datação e mapeamento cuidadosos antes que qualquer comparação possa ser considerada confiável. Até o momento, o projeto produziu resultados que ajudam a situar o Chauvet em um contexto regional mais amplo, mostrando que as comunidades da era glacial que viviam ao longo do rio Ardèche provavelmente estavam conectadas umas às outras de maneiras que os pesquisadores não haviam considerado antes. Mesmo com esses sítios arqueológicos mais recentes fornecendo pistas adicionais, nada encontrado nas proximidades se compara à escala ou ao estado de conservação do que existe dentro da própria caverna de Chauvet. E proteger esse estado de conservação tornou-se um grande desafio depois que o mundo descobriu a existência da caverna. Protegendo o que o deslizamento de rochas salvou, a notícia da descoberta se espalhou rapidamente e os pesquisadores imediatamente se lembraram do que havia acontecido em Lascaux décadas antes. A caverna, descoberta em 1940, esteve aberta ao público durante anos, antes que os cientistas percebessem que os visitantes a estavam destruindo lentamente. O calor corporal, a respiração e a luz de milhares de turistas fizeram com que mofo e um tipo de fungo verde se espalhassem pelas pinturas antigas, danificando obras de arte que haviam sobrevivido por dezenas de milhares de anos antes mesmo de as pessoas cruzarem a porta da frente. Lascaux acabou sendo fechada definitivamente assim que os danos se tornaram evidentes. Determinadas a não repetir esse erro, as autoridades francesas isolaram Chauvet do acesso público quase imediatamente após sua descoberta e ela permanece fechada desde então. Apenas um pequeno número de pesquisadores tem permissão para entrar a cada ano, trabalhando sob rígidos limites de tempo e equipamento para evitar qualquer alteração, mesmo que mínima, na temperatura ou umidade da caverna, para oferecer ao público uma maneira de vivenciar o local sem colocar em risco o original. Uma réplica em tamanho real chamada Espace d'Estate La Grotte Chauvet foi construída nas proximidades, recriando as câmaras e pinturas com detalhes minuciosos. A caverna original permanece trancada exatamente como o desmoronamento a deixou, enquanto milhões de visitantes caminham por sua réplica. O que os cientistas ainda não sabem, ninguém identificou exatamente quem pintou dentro de Chauvet ou quais crenças específicas os levaram a criar essas imagens tão no subsolo, longe de qualquer luz natural. No fundo da câmara mais distante, encontra-se uma imagem particularmente estranha. Uma forma que combina a parte inferior do corpo de uma mulher com a cabeça e as patas dianteiras de um bisão, pendurada em um fragmento de rocha que se projeta do teto como um pingente natural. Os pesquisadores ainda debatem o que essa imagem representava.
Se ela aponta para um sistema de crenças antigo, uma história transmitida por um grupo ou algo completamente diferente que as mentes modernas talvez nunca consigam desvendar por completo. Há também a questão dos dois grupos distintos que utilizaram a caverna com milhares de anos de diferença. Os cientistas sabem que um primeiro grupo pintou os primeiros desenhos em preto e branco, e um segundo grupo chegou aproximadamente 5.000 anos depois, e acrescentou mais arte própria antes que os desmoronamentos finais selassem a entrada definitivamente. Ainda não se sabe se o segundo grupo tinha algum conhecimento sobre os povos que os precederam ou se simplesmente se deparou com a mesma caverna por acaso, de forma independente. Os pesquisadores continuam realizando novos testes usando métodos de datação aprimorados e ferramentas de digitalização tridimensional, na esperança de que cada nova análise dos dados os aproxime de respostas concretas. Em resumo, nada disso se baseia em palpites ou em uma história que vai além das evidências. Cada detalhe remonta a estudos de radiocarbono revisados por pares, levantamentos geológicos da entrada desmoronada e décadas de trabalho de campo minucioso, realizado por verdadeiras equipes de pesquisa atuando em diversas instituições francesas. A caverna permanece fechada ao público até hoje, protegida do tipo de mofo e danos que arruinaram partes de Lascaux quando os turistas começaram a explorá-la. Os visitantes só podem conhecer uma réplica em tamanho real construída nas proximidades, enquanto as câmaras originais permanecem trancadas exatamente como foram deixadas. O que começou com 3 amigos perseguindo uma leve corrente de ar através de uma fenda em um penhasco transformou-se em uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século passado. Uma prova de que a criatividade humana já era notavelmente avançada, dezenas de milhares de anos antes de alguém sequer imaginar que isso fosse possível. Um deslizamento de rochas que poderia ter destruído tudo, em vez disso, protegeu perfeitamente o local, congelando uma pequena porção da era glacial, até que 1994 a quebrou novamente. Os cientistas ainda estão descobrindo novos detalhes enterrados nessa escuridão, e existe uma chance real de que a próxima descoberta extraída dessas paredes reformule completamente a história. Se você gostou desta análise, inscreva-se no canal e nos vemos na próxima.